tarde, caros telespectadores, sejam todos bem-vindos à primeira edição semanal do vosso programa Ponto a Ponto, comigo, Neves Stoy, num dia especial para a criança, Dia Internacional da Criança, e queremos desejar a todas as crianças internacionalmente, não é? Feliz Dia da Criança, as crianças também moçambicanas. Felicidades por este dia. Também quero aproveitar a oportunidade para mandar beijinhos às minhas crianças, à Mirella Stoy, que está assistindo neste momento, ao Prince e ao Luquino, que estão assistentes com certeza neste momento. Para já, nós vamos falar de hoje, este dia, o Dia Internacional da Criança, acerca de um tema que também é muito importante e não foge à regra, que tem a ver com a mendicidade infantil e o trabalho de menores. Nós estamos aqui com dois ilustres convidados que irão ajudar-nos, para já contamos só com um, que vai ajudar-nos a debater acerca deste tema. Todos os telespectadores e todos aqueles que estão a acompanhar-nos já sabem que se quiserem contratar-nos para questões comerciais poderão fazer através do 85 28 28 800 ou também poderão fazer através do e-mail comercial@mega.co.mz. Caso as condições sejam criadas na segunda parte, para que possam todos juntar-se antes estamos aqui a iniciar. Para já eu vou convidar aqui, vou pedir aqui ao meu convidado para que possa se apresentar, que ele é assistente social e lidar com estas questões de acompanhamento a crianças e outras situações, grupos vulneráveis no seu dia a dia. Muito boa tarde, Edson, como está? Boa tarde, eu estou bem e espero refletirmos juntos este tema. Ok. De fato, nós vamos, durante este tempo, refletir juntos acerca deste tema, que é, de fato, muito importante. Infelizmente, hoje é um dia de festa, Edson, não é? Um dia que comemora-se, não é? O Dia Internacional da Criança, que as crianças são recordadas, de fato, como estas flores que nunca murcham, mas nós poderíamos ver na nossa sociedade, parece que o nível de crianças que estão em situações miseráveis, em situações de mendicidade, está a aumentar e também que são submetidas ao trabalho infantil. Como um profissional desta área da assistência social, primeiro poderia descrever um bocado o que é que faz a associação que pertence e o que é que faz exatamente como assistente social antes de entrarmos diretamente por tema. Mais uma vez, sou Edson Sérgio Mendes, trabalho com a Associação Candelo, que é uma associação para o desenvolvimento juvenil. Estou lá como assistente social e trabalhamos com formação de pais encarregados de educação, mesmo sobretudo no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, mas também apoiamos as famílias vulneráveis, não é? E também trabalhamos e acompanhamos as crianças no processo de ensino e aprendizagem através de reforço escolar. Ok, muito bem, o tratamento apresentado. Sim, um pontapé, o que seria infantil? Quando nós falamos de mendicidade infantil, o que é que estamos a falar? E trabalho de menores para as pessoas que estão a acompanhar-nos de casa neste momento. Bem, trabalho infantil, nos referimos a todo o trabalho que é exercido por menores de 18 anos, que coloca em causa ou tira aquilo que é o direito delas de viver a infância, tendo em causa aquilo que é a sua vida social, mental, assim como psicológica. No entanto, a mendicidade infantil é um ato feito também por crianças, que é o ato de pedir esmola nas ruas para sustentar as suas necessidades, seja de forma parcial, assim como totalmente. Então, encontram a mendicidade como forma de encontrar, não é, formas de sobrevivência. Então, se fazem as estradas pedindo esmola. Okay. Muito interessante. E do ponto de vista da análise da situação, como é que vê aos seus olhos esta situação da mendicidade infantil, do trabalho de menores? É uma situação que está cada vez mais a crescer? É uma situação que está a reduzir? Como é que vê, assim, numa primeira fase, esta questão? Bem, acho que este problema está se agravando, aliado a vários problemas da própria sociedade, porque esses problemas vêm acompanhados com os problemas sociais atuais, não é? Então, tende mesmo a aumentar por conta de vários fatores, que é a questão da pobreza, a própria vulnerabilidade que esteve aqui a mencionar, não é? Então,
a tendência de termos crianças a desenvolver o trabalho infantil e a mendicidade infantil é mesmo de aumentar, mas também por conta das próprias políticas. Bem, existem a legislação social virada para a criança, mas que a sua implementação até um certo ponto tem um pouco de deficiência. Então, daí a razão de termos até hoje um número elevado de crianças praticando a mendicidade, assim como o trabalho infantil. Ok. De facto, se formos analisar, talvez alguns tempinhos atrás, poderíamos analisar que não havia tantas crianças como há hoje na rua. O que é que seria isto? Este sinal do número de crianças, digamos, que estão a praticar a mendicidade e a questão do trabalho infantil, mas principalmente acerca da mendicidade, não é? Na nossa sociedade de Moçambique, fomos para o campo, não mais cá na cidade, temos a responsabilidade de criar, cuidar a criança. E encontramos várias vezes situações em que os pais, de fato, têm ali o bebê, mas quem fica a cuidar são os outros membros da família. Estou a falar dos avós, dos tios, etc. E quase que não se assiste. Se formos para o campo, diríamos que quase não assistimos a esta situação, não é? Porque sempre há alguém que vai olhar pela criança e esta criança vai estar sempre protegida. Podemos analisar cá na cidade esta situação de mendicidade como uma questão de destruição daquilo que são os laços, digamos, familiares, daquilo que é a base da nossa sociedade do ponto de vista de relações? Acho que para encontrarmos resposta, gostaria de trazer aquilo que são as causas, Okay. não é? Porque o trabalho infantil, por exemplo, uma das principais causas é mesmo a pobreza, Okay. não é? A falta de emprego, porque verificamos muitas crianças. Talvez dizer que na questão de trabalho infantil, existe aquele trabalho infantil em que mesmo é a própria vontade da criança, não é? Por questões de problemas sociais dentro da família, seja por própria estrutura social não dinâmica, estrutura familiar não dinâmica, não é? Em que dentro da família não se sabe qual é o lugar de cada um, qual é o lugar da criança, qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe. Então, na falta desta estrutura não é, familiar dinâmica, até um certo ponto, faz com que a criança se faça à rua, não é, pedindo esmola, não é? Mas também a questão da pobreza, tal como dizia, para o trabalho infantil. Alguns familiares, principalmente crianças que vivem com os seus avós, não é? Por causa desta questão da pobreza, e eles não têm capacidade para trabalhar. Então, esta criança é quem deve sair para a rua, não é? Para poder fazer algum trabalho, para poder trazer algum dinheiro para sustentar a família, não é? Mas também a questão da preguiça mental, posso assim dizer, porque encontramos situações em que, mesmo tendo pais, não é, com capacidade para trabalhar, remete esta criança ao trabalho infantil, não é? Porque esta criança deve sair, deve trabalhar, a justificação sempre, ok, é meu filho, então eu devo fazer, não é? O que eu achar com o meu filho, certo? Mas deixam de lado aquilo que é a questão da proteção, aquilo que são os direitos da criança. Então esta criança deve viver, de certa forma, aquilo que são os seus direitos, não é? Então, a questão da mendicidade. A mendicidade também, esses são temas meramente similares, não é? Mas não são a mesma coisa, porque o trabalho infantil não só acontece na rua, não é? Enquanto que a mendicidade verifica-se mais nas ruas. Não é? Então, e queria até aproveitar e pedir que desmistificasse aqui uma questão. A questão da mendicidade e a questão dos meninos de rua, vamos assim dizer, é a mesma coisa? Quem pratica a mendicidade são meninos que se encontram na rua. Mas existem dois grupos aqui. Existem meninos de rua e existem meninos na rua. Os meninos na rua são aquelas crianças que vão à rua para fazerem trabalhos, não é? Ao mando dos seus encarregados, mas também por vontade própria, por causa dessa
desestruturação familiar que eu estive aqui a mencionar, mas também associado à questão da pobreza. Então, crianças de rua são aquelas crianças que encontram a rua como o seu lugar de viver o dia a dia, não é? Encontra lá o lazer, então vive mesmo na rua. São aquelas que podemos considerar que não conhecem os seus familiares ou não têm família, mas tem família porque toda criança sai de uma família. Então, esta é a diferença. A criança na rua é aquela que vai apenas para usar a rua para fazer o seu trabalho, para brincar com os outros, mas que no final volta para a sua família. Então, criança na rua é aquela que passa o maior tempo na rua mesmo e vive na rua. Certo. Ok. Eu ainda quero fazer aqui aquela questão que eu coloquei no início, com a questão daqui dos laços, não é? Das relações familiares. Se nós analisarmos essas duas realidades, estamos a falar aqui do campo, cidade, no campo, no ambiente comunitário, podemos encontrar lá ainda questões de mendicidade. Será que é possível rever? Se é uma questão de pobreza, provavelmente onde ficam as pessoas, digamos, mais pobres, entre aspas, não é? Bem, talvez recuando um pouco para trás, a questão da mendicidade começou a se verificar com o êxodo rural, não é? A saída das pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas por conta de vários fenômenos, que um dos fenômenos é a guerra, não é? Então, por conta disto, algumas crianças perderam os seus encarregados. Algumas crianças, por conta disso, na tentativa de encontrar um sítio para se acabaram ficando à deriva, não é? Sem ter quem cuidar delas. Então encontraram a rua, não é? Para sustentar aquilo que são as suas necessidades. Tinham que comer, tinham que procurar algum sítio para dormir, acabaram mesmo tornando-se crianças da rua. Então isto foi causado mesmo pela questão do êxodo rural, causado pelos fenômenos da guerra, sim. Interessante. Bem, se for ponto de pensamento, eu acho que cortei e fiz aqui essa questão de comparação. Ok. Nas zonas rurais e zonas urbanas, onde verifica-se mais é mesmo nas zonas urbanas, porque talvez tenha uma explicação. Uma criança na zona rural, lá encontramos talvez o mercado. Aliás, a agricultura, a própria agricultura. Agricultura. Então, podemos encontrar mais crianças praticando a mendicidade nas zonas urbanas. Sim, porque é um local onde há maior número de pessoas, há muita movimentação de pessoas, mas também, talvez, posso aqui mencionar a questão da culpa. Porque estamos a dizer que é uma criança, não é? Que se faz à rua, está a pedir esmola. E a recomendação da própria proteção é que nós não podemos dar a criança na rua, certo? Então, enquanto eu dou a criança quando me pede na rua, eu estou a garantir que esta criança possa, não é, achar que o trabalho que está a fazer é bom. Aliás, habituar-se, porque é uma coisa que a criança acaba habituando e aquilo vira uma rotina, não é? Então, esta criança tem a capacidade de influenciar as outras, daí que esta criança pode ser que saia de uma zona rural, não é? Mas porque também já criou algumas relações de amizade, ele pode voltar para lá, influenciar as outras crianças, trazê-las, não é? Trazer para... Sim. Então, o número também tende a aumentar por causa desses fatores todos. Sim. De fato, é uma análise que muita gente não presta atenção, mas é porque muitas das vezes se fala que não devemos alimentar ou não devemos dar
dinheiro às crianças, não é? E todos pedintes na rua, mas depois não se explica Sim, sim. o porquê. E é muito complicado porque isto em algum momento até pode contrastar um bocado com aquilo que são as crenças, não é? Das pessoas, não é? Porque algumas pessoas têm crenças, seja do ponto de vista religioso, se a pessoa pede, se a criança está a pedir, está a precisar de comer, tens que dar, independente de qual for. E qual seria a melhor forma de lidar com esta situação? Vamos imaginar crianças que estão a praticar a mendicidade na rua, não é? Nós estamos a falar exatamente aqui, vamos separar um bocado os grupos, nós estamos a falar daquela criança da rua, não é? Mas aquela criança na rua que está ali a praticar, qual é a melhor forma de lidar com estas crianças? Bem, a melhor forma talvez seria, primeiro, a própria consciencialização, não é? A sociedade, pais encarregados de educação, porque estamos a dizer que essas crianças saem de uma família e tem um motivo que lhes leva a fazer-se à rua, praticar a mendicidade, não é? Então, dentre vários fatores que estive aqui a mencionar, a principal atitude que nós temos que tomar é mesmo a própria consciência, mas também é a questão da divulgação da própria lei de proteção e promoção e proteção da criança, porque uma das coisas que faz com que os próprios os próprios pais olham para isso como uma coisa normal é mesmo a falta de conhecimento, não é? Dos direitos da criança, porque a criança tem direito, mas também na tentativa de dar resposta a este problema, temos que olhar também para a questão de características, não é, das pessoas. Estamos a dizer que existe um ciclo de vida em que uma criança nasce, então tem fases, cresce, não é? Enquanto cresce existem certas características, não é? Desde a criança tem suas características, a adolescência, e a maior parte das crianças que se fazem à rua a praticar a mendicidade são crianças que já estão próximas à adolescência, não é? E os próprios adolescentes, por quê? Por falta mesmo do conhecimento daquilo que são as características destes indivíduos dentro da família. Acho que estive aqui a dizer a questão do lugar da criança, não é? Na família. Da família. Então, há necessidade de se trabalhar tanto na questão da divulgação da própria lei, mas também uma das coisas de travar é a questão de não continuarmos a viciar as crianças. Porque enquanto as crianças fazem-se à rua, e eu, como adulto, olho para aquela criança, ok, porque se ele me pede um metical, eu vou dar um metical, estou a ajudar. Muitos dizem, ok, porque Deus vai agradecer, mas você não está a ajudar a criança, porque vai desenvolver um vício. Esta criança vai olhar para aquele lugar como sendo o sítio em que encontra tudo que ele deseja. E a probabilidade de voltar para casa, se saiu de casa por algum motivo, seja briga ou desentendimento com os seus pais, então, mas eu consigo sobreviver na rua, por que eu tenho que voltar para casa? Então, temos que apelar à sociedade a evitar também, mas também a questão de uma família organizada, não é? Uma família organizada, não estamos a falar do ponto de vista econômico, não. Estamos a falar de estrutura, de laços e relações. Afetos. Sim. Porque quando eu digo uma família organizada, é basicamente olharmos para a questão de papéis de cada um, principalmente os pais encarregados de educação, porque a própria lei de promoção e proteção dos direitos da criança, acho que no seu artigo 32, fala dos deveres dos pais. E se por acaso esses deveres serem observados, quero acreditar que não vamos ter crianças se fazendo na rua, não é? Porque, não, continua. Porque, tal como disse, o maior problema parte mesmo da família. Não é sem deixar de lado a questão da influência dos amigos. Mas se eu, como pai, exerço devidamente o meu dever, não é só amigo do meu filho, consigo acompanhar o meu filho, qualquer sinal é possível eu notar. Estava aqui a querer dar um exemplo. Tinha uma colega, não é? E pronto, eu admirava muito. Ela costumava andar com bolachas no carro.
Sempre que nós chegássemos num semáforo, no carro dela, no semáforo, ela trava, eu não percebia o porquê desse comportamento, trava um pacotinho de bolachas e entregava, porque vinham ali às vezes a pedir, essas crianças que se fazem para pedir, não é? Ela não dava dinheiro, ela tinha algum produto, trava aquele produto, dava à criança e a criança saía, pelo menos tinha alguma bolacha para comer. Esta atitude é correta ou não? Não está a dar dinheiro, mas de alguma forma está a dar algum alimento para a criança poder se alimentar, ou também é condenável desse ponto de vista da análise. Bem, porque aí é o Cria o mesmo desejo, círculo. não é? Do momento. A criança naquele momento precisa de se alimentar. Mas temos que olhar para a criança no ponto de vista de proteção. Ok, uma não perspectiva, é? Do digamos, amparo familiar. exato. Não é? Porque se nós continuarmos a fazer, ok, estamos a dar porque a criança pediu, será que todos que pedem devem ser dados ou depende da necessidade? Porque nós temos que parar para perceber qual é a real necessidade desta criança. Ok. Por que eu digo que nós como sociedade estragamos? É porque, bem, é certo que existem os profissionais que devem estar lá para fazer o estudo e perceber qual é a real motivação que levou esta criança a se fazer a rua. Mas eu acho que temos que ter um pouco, aliás, fazer um pouco reflexão. Começar a imaginar. Imagine que, ok, o meu filho saia de casa hoje, não é? Está na rua e tenta pedir e é dado. Será que esta atitude é boa? E mesmo dentro de casa, se as nossas crianças, tudo que eles pedem, pai, pedir dinheiro, porque este problema começa em casa. A criança gosta de dinheiro, todos dizem, pai, está a pedir dinheiro. Às vezes até quando recebe visita, estou a pedir dinheiro, não é? Então, acaba É uma atitude que é possível ver e notar ainda no ambiente. e eliminar. Eliminar. Então, eu acho que este comportamento não é bom, não é? Porque se estou a dar bolacha à criança, é certo que ela vai ficar feliz naquele momento, vai comer, mas esta criança precisa de proteção. Esta criança precisa de um teto. E a questão da fome vai estar sempre a vir. A fome Então, agora tem bolacha, depois volta, mais tarde tem fome de novo. Eu até aconselharia, ao ver uma criança nesta situação, existem muitas instituições, até a própria ação social, não é? O INAS apoia as crianças, não é? Mas também existem procedimentos, temos a esquadra, não é? Então, uma criança está na rua, está a me ligar e eu estou preocupado em ver uma criança, tenho que me colocar a ver empatia, ok? Se fosse o meu filho, não é? Então, eu acho que ao invés de dar, mas tem uma coisa comum essas crianças, a questão da não falam a verdade, não é? E é normal você achar que, ok, eu quero ajudar esta criança, dizer, talvez tentar pesquisar, ok, de onde é que vem, onde é que estão os teus pais, e dificilmente vão te dizer, até pode dizer que os meus pais já morreram. Já morreram, não existe. Não é? Sim. De fato, eu gostava de dizer que o vício acaba ficando e gera outro tipo de comportamento, né? Porque a criança realmente sente que está bem naquele lugar, não quer sair daquele lugar. De forma então, nenhuma. temos que evitar. O máximo que podemos fazer, talvez, é aproximar as instituições, não é? De responsabilidade social, ou que apoiam, particularmente a crianças na rua ou crianças de rua, não é? Que é para poder ajudar essas crianças. Existe um princípio na ação social que é na institucionalização. Então, se eu digo que é aproximar-me das instituições, é para eles como instituição, não é sentirem sensibilidade, mas ver uma forma de como ajudar aquela criança, não é? Para a reintegração no seu convívio familiar. Se for o caso também, bem, a questão da integração nos centros de acolhimento é que vai continuar com aquilo que é a vida normal. Ok. Muito bem. Nós vamos agora um pequeno intervalo, mas quando voltarmos também queria que elaborasse um bocado acerca da questão nós sabemos que hoje há muitos pais que tiveram criança, mas já não estão juntos, por vários motivos separam-se os pais. Será isto também um motivo, digamos, para alimentar esta questão da necessidade da criança na rua ou não? Bem, caro telespectador, nós vamos sair agora um pequeno intervalo
Mas voltamos já para continuar aqui com um grande debate na nossa segunda parte. Pedimos a todos que estão a acompanhar-nos para que fiquem desse lado e nós voltamos em breves instantes. Até já. Mega TV. Voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Não perca de segunda a sexta-feira, às 19 horas, o Mega News, principal serviço noticioso da Mega TV. Notícias nacionais e internacionais. Com o Gabaldo Cuna, conto consigo. EasyHost Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. EasyHost Moçambique. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Telespectador, mais uma vez muito boa tarde e sejam bem-vindos à segunda parte do grande debate ponto a ponto com o Neves Stoy. Temos aqui grandes ilustres convidados. Na primeira parte nós estávamos aqui a conversar com o assistente social, o Edson Mendes. Nesta segunda parte nós podemos contar desde já com o psicólogo, o Eduardo Faustino, o qual nós vamos cumprimentar. Eduardo, como está? Estou bem, agradeço pelo convite e pronto à disponibilidade da TV. Ok. Nós já estamos aqui num momento muito aquecido de debate e estávamos aqui a discutir acerca já daquilo que o nosso tema é mendicidade, não é? Como sabe, mendicidade infantil e trabalho de menores. Estamos aqui a discutir sobre quais são os vários fatores, não é, que contribuem para a questão da mendicidade infantil. Não sei, antes de continuarmos, queria aqui deixar algum comentário no seu ponto de vista acerca deste tema. Bom, acerca do tema, eu serei o mais sintético possível, né? Uma vez que já estão adiantados no assunto. Dizer que há um aspecto muito importante que não pode se deixar de lado, que é a questão da existência de crianças de rua
e a existência de crianças na rua. Pois, o Edson já estava aqui mesmo a falar acerca Já disso. focou acerca do ponto. Então, quanto a esse aspecto, são fatores que nós, como profissionais da área, temos que ter muita atenção ao depararmos quanto a esses aspectos, que são aspectos fundamentais para podermos perceber cada caso. Ok. E do ponto de vista psicológico, desculpa cortar-te aqui, Eduardo, existir alguma causa, seja do ponto de vista da própria criança ou do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista psicológico, que seja uma influência para esta questão da mendicidade infantil? Desculpa? Do ponto de vista psicológico, não é? Da estrutura psicológica, digamos, do ponto de vista da psicologia a nível da sociedade, não é? Existia alguma explicação que fundamenta esta questão da mendicidade infantil? Bom, sobre o ponto de vista psicológico, nós como psicólogos, né, na área da psicologia, temos que procurar primeiro saber se estamos perante a um problema psicossócio ou alguma disfunção cognitiva. Okay. Então, quando estamos perante esses casos, temos que fundamentar esse aspecto, porque sob o ponto de vista da sociedade, a sociedade apenas está lá para simplesmente ditar aquilo que vê. Sim. Mas é preciso olhar a raiz, exatamente, a raiz do problema, porque não é simplesmente ver a criança na rua e prontos, é porque está na rua, vamos intervir, não, é preciso cavar. E perceber porque é que ela está na rua. Exatamente. Então está a dizer que também existe alguma causa do ponto de vista psicopatológico, podemos assim dizer, que leva com que as crianças saiam, ou sejam rejeitadas também a nível das suas famílias para a rua por algum problema psicológico que possam apresentar. Claramente, pode estar a apresentar algum problema psicológico, ou assim podemos dizer que existe a questão da parte afetiva, familiar, dentro da família. Porque não está saudável. Exatamente, não está saudável, e também tem casos de consumo de substâncias que levam a essas práticas, tanto o álcool como as drogas. Então é preciso fazer mesmo um estudo de base, porque há crianças que porque não tenham condições dentro de casa, mas por algum desses fenômenos possa estar na rua. Preferindo ficar na rua, que é melhor. Sim. E a pessoa que passa, encontra lá na rua, simplesmente diz que a criança está naquelas condições porque simplesmente é mendigo, mas não, temos que perceber a essência, né? Por isso é muito importante trabalhar com as organizações que têm domínio do assunto, que é para não cometermos a gravidade ou aumentar o problema ou simplesmente não ter o domínio da ter uma intervenção que não seja eficaz, não é? Ok, muito bem. Edson, estamos aqui a falar da questão do papel dos pais. O papel dos pais, não concretamente, mas a situação, por exemplo, dos pais separados. Não é? Há muitos casos desses hoje na sociedade, feliz ou infelizmente. Isso seria um fator que contribui diretamente para a questão da mendicidade infantil, do seu ponto de vista? Bem, seria assim, porque estamos a dizer que foi rompida, né, a estrutura normal, não é, da família, em que o casal separou-se. Então, dependendo do motivo da separação, sim, é o motivo para as crianças fazerem-se à rua. Porque, bem, sob o ponto de vista profissional, é preciso aprofundar-se mais, não é? Para se apurar se a separação deste casal afeta de forma significativa. Afeta sim. Sempre afeta. Não afeta sim, mas em termos psicológicos, sociais, não é? Mas a separação sim faz parte das causas das crianças praticando a mendicidade. Ok. Infelizmente a situação tem acontecido muito hoje, também conhecemos várias pessoas que cresceram nos seios, como estava a dizer, até muita gente que cresce com os tios, com os avós, nesta situação de separação. Qual seria aqui o papel principal, digamos, dos outros membros
não é, da família, porque nós temos famílias alargadas. Felizmente em Moçambique e nas culturas africanas, família não é só pai e mãe, não é? Temos famílias alargadas, onde encontramos avós, todos têm um papel muito ativo. Qual seria a função destes outros membros da família para evitar que estes casos possam acontecer e para cuidar da criança nesse caso? Bem, tal como dizia, a separação pode propiciar este comportamento. E depois de se perceber a real motivação desta separação, encontramos aqui os outros membros da família, porque na questão da proteção, na própria lei da família diz que as crianças devem viver com os seus pais, não é? Se for separado, pode ser que viva com a mãe ou com o pai. Então, no caso de não se encontrar uma solução dentro deste, por causa desta causa aqui, desta separação, pode sim esta criança ser acolhida por um membro, não é, da família, seja paterno ou materno, okay, que é para continuar com aquilo que é o processo de proteção, mas também cuidados desta criança, até que se resolva, não é, este problema principal que causou a separação do casal. Okay. Ou então, acima de tudo, até que se encontre um conforto para a própria criança e que se adeque àquela situação sem que crie esta situação, não é? Ter que sair de casa e ter que viver, digamos, na rua por algum motivo. Sim, porque isso também pode trazer outro problema, a saída de uma família para outra. Isso também pode trazer um problema, questões de adaptação, mas também os modos vivendo de cada família, não é? Aquilo que é a regra de uma casa talvez pode ser diferente. Isso também pode trazer um problema, não é, dentro da criança, que pode também causar a mendicidade. Então, tem fatores interligados. Sim. Eduardo, do ponto de vista psicológico, este ponto é muito importante. Como é que acha que isto afeta a criança, digamos, a questão da estrutura familiar, a questão dos papéis, como é que estava a dizer o Edson, até o ponto de levar a criança a sair de casa? Esteve aqui a falar de vários outros fatores, também podemos tê-los como psicológico, a questão das substâncias psicoativas, não é? O álcool, as drogas, mas essa questão também da desestruturação familiar. Até que ponto pode afetar a criança até este nível? E qual seria o papel, digamos, das pessoas na família para que isso não aconteça? Bom, na família existe um aspecto fundamental que é preciso olhar como prioridade, que é a questão da responsabilidade. Muitas vezes existem, por exemplo, gravidezes precoces, tudo mais, que essas pessoas talvez ainda não tenham uma responsabilidade que estejam aptas para dar tudo aqueles que são os subsídios para poder criar um filho. Então, a questão da responsabilidade é fundamental. E existem crianças, por exemplo, com, digamos que, muitas vezes o que leva crianças à mendicidade, nós estamos perante a um tempo capitalizado, um tempo capitalista, em que a capital toma decisões da maior parte do sustento familiar, não é? Então, tendo este aspecto como prioridade, esse aspecto tem desestruturado várias famílias. Então, as famílias têm de procurar ajuda profissional. Têm de procurar ajuda profissional para poderem sanar esses problemas ou aprender a adaptar-se a estas questões. Geralmente, se formos a pegarmos as famílias no contexto moçambicano, são poucas famílias que têm lá um psicólogo, por exemplo, um assistente social. Geralmente lançam toda a responsabilidade para os professores, lançam a responsabilidade para os pais, que é para essa criança não tem educação, a família onde vem. Mas existe um porém. As pessoas com quem essas crianças vivem também são seres humanos. São seres humanos que precisam de subsídios. Precisam de subsídios profissionais. Quem pode dar esse subsídio? São lá os profissionais, né? Muitas vezes
encontramos-nos em momentos de julgamentos, que é pá, poxa, aquela criança, pá, mas dificilmente está lá para apoiar, para chegar lá e dar aquilo que são os subsídios, que é pá, olha lá, essa criança está a precisar de ajuda. Já tentaram procurar algum profissional que possa vos subsidiar, perceber o assunto, a criança? E já foram lá para a escola conversar qual é o perfil do professor que ele tem, se contribui para aquilo que é a sua personalidade. A questão da personalidade é muito importante. O professor dentro da sala de aulas, por exemplo, trabalha com várias personalidades. Então, é possível que lá dentro da sala de aulas haja um choque, digamos, que não saiba lidar com determinado tipo de personalidade, porque nós não sabemos qual é o conceito base desta criança. É preciso perceber essas questões para poder melhorar aquilo que é a saúde do dia a dia, né? Ok. Edson, isso aí quer comentar, vai comentar, mas deixa-me só fazer uma outra questão. Nós estamos a ver hoje em dia que o número de crianças trabalho infantil, agora vamos virar um pouco para esta questão, está a subir cada vez mais. Ao sair, nós poderíamos ver em todas as esquinas, todos os cantos, crianças que estão aqui a trabalho infantil, porque a criança está ali a trabalhar, às vezes não vai à escola, está ali a vender alguma coisa. Talvez é isso que está a dizer, muitos não tenhamos consciência do que é de fato trabalho infantil, mas isto acontece a partir mesmo de casa. Temos uma banca, temos uma baraca, já estamos ali a pôr a criança a vender, não é? E já temos ali na esquina, vamos colocando. De fato, isto está a acontecer aos olhos daquilo que são as autoridades. Qual é o papel das autoridades e por que não se, não se tenta de alguma forma, ou não é visível a ação da autoridade para poder travar estas situações? Bem, vamos tentar ser objetivos, o tempo está a correr. Sim, tal como dizia, o trabalho infantil, e voltou a mencionar aqui, trabalho infantil pode acontecer na rua, assim como nas próprias famílias. Agora, o papel da autoridade como tal, bem, eu acho que o real motivo disto são problemas econômicos, é a pobreza. E então, por isso mesmo, digamos, a autoridade fecha os olhos? É isso que está a tentar dizer? O governo em si tem um papel, não é? Que é garantir não é? As condições básicas, mínimas básicas de sobrevivência às famílias, não é? Mas também voltamos para a questão de... Porque eu não quero estar aqui a fomentar a questão do trabalho infantil, porque tem bem descrito, não é? Na lei de promoção e proteção dos direitos da criança, os deveres dos pais, não é? Os pais são eles que devem, não é? Garantir o sustento das crianças. Em nenhum momento a criança deve, não é, fazer um trabalho, não é, que é para garantir a sobrevivência da família. Não. Fique bem claro, em nenhum momento, não é? Até no mínimo 18 anos. Até depois dos 18 anos. Menos que 18 anos não é aconselhável, não é? Porque a partir do momento que a criança lida com o dinheiro, está a aprender, a criança aprende com facilidade e desenvolve certos vícios, não é? Então, o governo tem um papel preponderante. E nós mas também, quais são as condições do nosso governo? Bem, as condições do nosso governo não é possível, a população é muita, então não é possível garantir essas condições básicas de sobrevivência, mas quero acreditar que através das políticas que vão sendo implementados, eles vão tentando abranger quase a maioria das pessoas. Então temos aí o programa do INAG, que é o Programa de Apoio Social Direto. Então este programa de apoio social direto até um certo ponto ajuda, não é, as famílias para evitarem que façam, não é, das crianças escravas, porque fazer o trabalho antes de atingir a idade desejável é colocar em causa aquilo que é a saúde da própria criança. Algum tipo de escravidão. Então temos aí o INAS que trabalha, mas também algumas instituições, não é, associações trabalham no sentido de ajudar as famílias em termos de consciência, mas também o autoemprego. Mas o autoemprego que seja feito, atenção,
pelas pessoas crescidas. Não. Mas também o governo tem um programa de apoio produtivo. Ok. O programa apoio produtivo procura-se dentro da família uma pessoa com capacidade para o trabalho. Ok. Então, para evitar que as pessoas reclamam de falta de emprego, reclamam de falta de dinheiro para o sustento da família. Então, o IDAS encontrou uma alternativa em que dentro da família busca-se alguém que tenha capacidade para o trabalho, vai trabalhar e em troca disso ganha dinheiro para dar continuidade ao sustento da família. A alimentação das crianças. Sim. Talvez tenhamos que entender isso de fato de uma perspectiva assim mais ampla, mais aberta, porque ao pensar porque é que o governo não está a fazer nada, eu gostava de dizer, já explicou isso no início, talvez estaria ali a tirar forçosamente as crianças, mas sem perceber as causas e sem criar as condições de fato de base para que a criança não volte lá amanhã, não é? Porque se a gente tira hoje e não cria condições, como está a falar destes programas, de fato a criança amanhã vai voltar e teria que andar de fato atrás de novo e seriam... E será a mesma criança. E seria exatamente a mesma criança, então, e é um processo que não nunca se fez nada. Então há uma necessidade realmente de fazer aqui algum trabalho de base. Ainda bem que fala desses programas, muita gente não sabe, nunca ouviu falar acerca dessas questões. Ok, e qual é o papel estava a falar aqui das associações, também o Eduardo pode comentar acerca disto, obviamente. As associações criadas, há várias associações que dão assistência, não é, às crianças. E como é que estas associações sobrevivem? Como é que se pode chegar a essas associações? Ou como é que qualquer pessoa que tenha ou veja alguma criança na rua pode encaminhar essas crianças? É possível que alguém assim pegue a criança e leve para esses sítios? Sim. Bem, acho que falei do princípio aqui que é a não institucionalização. Porque, infelizmente, nós como colaboradores das organizações comunitárias temos verificado muita gente a se fazer a instituição para pedir como é que chamamos a integração, como é que chamamos isso? A criança ser acolhida no centro. Sim. Não é internar a criança. Internar a criança. O internamento das crianças, os pais pedem. Então, aí já chamamos a questão da responsabilidade que o colega esteve aqui a dizer. Bem, aproximar-se das instituições não é meramente para pedir que a criança seja acolhida. Pode ser acolhida desde que tenha requisitos para o efeito. Agora, as associações trabalham na questão de consciencialização, mas também dependendo do tipo de intervenção de cada associação. Eles têm apoiado, não é, e alguns kits, tal como dizia aqui, particularmente a nossa associação, porque também dependemos de algumas doações. Sim, apoio, sempre que tivermos apoio, nós aproximamos, tendo em conta o número das crianças inscritas, mas também a necessidade, porque trabalhamos, é dirigido, tem um determinado tipo de necessidade, então apoia-se aquela necessidade. Okay. Não é? De forma que amanhã não voltemos a ter o mesmo problema. Sim. Então, aconselho, mais uma vez, exortei que os encarregados, as pessoas, não apoiassem apenas as crianças, sem antes procurar saber qual é a real motivação desta criança, mas também apelo à não institucionalização. Tá bom. Muito obrigado, Edson. Desculpa o tempo de fato nos foge. Sim, Eduardo, queria, em forma de fecho, não é, de considerações finais, o que é que tem a dizer do ponto de vista daquilo que é o papel da sociedade e de cada indivíduo nessa questão de proteção da criança e mitigação da mendicidade de trabalho infantil? Bom, é relevante que eu deixe aqui um aspecto. Vamos ser objetivos, não temos tempo, um minuto só. Exatamente, sim. As autoridades têm suas limitações. Os cidadãos também têm suas limitações e as próprias organizações também têm suas limitações. Então, é papel de todos nós contribuirmos para que sanemos esta questão, né? Nós não podemos só nos apontar com a culpa é do fulano, Nós todos somos parte do Moçambique e podemos contribuir de forma positiva para esse aspecto. Ok, muito obrigado. Bem, o tempo em televisão de fato faz muito. Muito obrigado, Edson, pela sua participação, Edson Mendes, e aqui Eduardo Faustino também pela sua participação no tema de hoje. Caro telespectador, muito obrigado por ter nos acompanhado durante esta hora de tempo, neste debate
não é? Que esperamos que tenham aproveitado alguma coisa de útil, de muito importante, não é? Acerca deste tema que estamos a fazer. De fato, hoje é Dia Internacional da Criança, a responsabilidade de educar a criança, não só as nossas crianças, mas as crianças dos nossos vizinhos e as crianças no geral, é de todos nós, não é? Não devemos aqui nos apontar os dedos como estavam a falar os nossos convidados. Para todos os encarregados, pais, não é? Que as crianças de fato sejam nas nossas mãos como flechas apontadas para a felicidade, para a paz, para o amor e para um futuro muito melhor. Muito obrigado por ter estado conosco durante este período. Meu nome é Neuzi Toy, nós voltaremos a estar juntos na próxima edição do programa Ponto a Ponto. Continue com a restante programação da Mega TV, não é? Nos canais TV Cabo, Star Times, e também estamos no Facebook, no YouTube. E não percam o programa a seguir, Kizomba, com a CIS, e vamos aprender a dar uns passos e vamos nos divertir, nos alegrar neste Dia Internacional da Criança. Muito obrigado pelo vosso tempo e até já.